pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Begosso e esse é o primeiro vídeo do canal do YouTube e nele a gente vai dar uma olhadinha numa peça que eu fiz para o Natal de 2016. Primeiro a gente vai ouvir a peça, ela também está no canal do YouTube e no SoundCloud e depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos aspectos musicais e depois dos aspectos de instrumentação, depois dos aspectos de mixagem e masterização. Musicalmente a peça é bem simples, né? Eu comecei com a harmonia do piano, né? Que é essa harmonia que eu analisei aqui para vocês depois com o chord track do Cubase. Então, Sol maior, bem simples. Deixa eu ativar aqui o canal. A única coisa que eu fiz um pouco diferente, mas também nem tão diferente assim, porque é usado em muitas peças, é me relacionar um pouquinho com a subdominante menor, que é o quarto grau. Então, em Sol maior, o quarto grau é Dó menor, certo? Sol, Lá, Si, Dó. Tanto na forma de Dó menor, como aparece aqui, quanto na forma da tríade de Lá diminuto, com o baixo em Dó, como aparece aqui no começo, né? Como também depois com a tetra de meio diminuta, mas o baixo em Mi bemol. Tá? E a partir daí eu fui propondo as melodias e as contramelodias do trecho. Uma coisa de concepção, mas que também obviamente tem a ver com a instrumentação, é que eu desde o início queria ter esse sleigh bells, que é o sininho do trenó do Papai Noel, né? E eu queria ter tubular bells também, que são os carrilhões. Então dá pra ver isso no começo e depois no final da peça de uma forma bem destacada, mas acontece enquanto os outros instrumentos estão tocando também. Outra coisa que eu queria ter, que evoca o espírito natalino, é o coral, né? Então aqui a gente tem 3 tipos de corais, todos da Stress of Sampling. Eu vou fazer um vídeo dedicado a falar um pouquinho mais desses corais, porque eu tô simplesmente encantado com eles têm um som muito legal. Então são três corais aqui que a gente tem, né? O coral infantil, que chama Arva, foi gravado em
soprano e contralto e garotos e garotas, então várias possibilidades aí dentro de um mesmo instrumento. A gente tem o coral feminino, que é o Freya, e também gravado em sopranos e contraltos. Os contraltos vão até super, super, super grave. É bem legal esse coral. E a gente tem o Wotan, que é o tenor, o coral masculino, também gravados em tenores e baixos, né? E os baixos também vão bem grave, os baixos profundos. Um último aspecto em relação à música é que depois de três repetições da melodia principal, né, que é a e assim por diante, eu faço uma modificação no final para dar mais interesse, né, e também para colaborar com o aspecto de clímax da peça. E ainda fica mais interessante porque também tem uma mudança harmônica, né? Porque a nota que fica sustentada na melodia por vários instrumentos é o Si, né? E o acorde que está por baixo é um Dó. Todas as outras vezes ele apareceu como Dó maior, e aqui ele fica como Dó com sétima, né? Então fica assim. Na verdade, é um Si na ponta, né? Então isso é uma diferença pequena, mas ajuda a dar a sensação de clímax e um pouco de variedade para o trecho, depois de tantas repetições. É óbvio que também tem a construção de instrumentação para chegar nesse trecho, né? Bom, agora os aspectos de instrumentação. Como eu disse, eu comecei com a ideia do piano, né, em relação a subdominante menor, né? E aí eu fui propondo melodias para isso, né? Uma introdução com melodias um pouco mais simples, né? Começando com um cello solo, e eu desenvolvo depois nos corais infantil e feminino algumas respostas contrapontísticas de madeiras e de trompa solo, né? Que também é uma coisa mais tradicional, essas respostas contrapontísticas, então eu acho que contribui para o talvez espírito natalino da música. Vamos ouvir esse primeiro trecho de novo. Prestem atenção aqui, como começa com cello, depois, ao mesmo tempo que tem os corais infantil e feminino, tem respostas de madeiras, especificamente flauta, clarinete e fagote, e depois duas trompas, tá? E aí a gente vai para um clímax, desculpa, para o começo do que vai se tornar o clímax, que aí sim é o tema da peça mesmo, que eu coloco essa melodia nos tenores, né? E nas cordas primeiro. Vamos dar uma ouvida aqui especificamente no violino 1. E depois, para corroborar com o sentido de clímax, aqui tem a repetição da parte, mas bem mais instrumentadas. Aí entram de novo os coros, as trompas e os trompetes, e continua com os violinos fazendo o tema aqui, né? Eu quis pontuar exatamente esse primeiro momento da inserção do coro masculino,
porque essa foi na verdade foi a segunda ideia que me veio da peça. Todo o resto foi também construído aqui ao redor disso, né? E aqui eu tô usando bem dividido o coro masculino e feminino para dar mais densidade. Desculpa, o coro masculino bem dividido e depois entra o feminino para dar mais profundidade na peça. Com relação aos corais, são isso. O cello solo volta aqui no final da peça para ainda dar mais preenchimento para o momento de clímax. A partir do começo da sessão do clímax, que a gente chama de build-up, que vai construindo até lá, né? O papel das madeiras costuma ficar bem secundário nesse tipo de música. Então, para simplificar e também para acelerar um pouco o processo, a peça foi composta no total em cerca de 3 horas e meia, desde o processo de concepção até a masterização final, né? E para simplificar, a partir desse trecho, os sopros, como eles não iam ter muito destaque, eu usei um instrumento da biblioteca Albion One, da empresa Spitfire Audio, que é um instrumento que combina todos os sopros. Então, se você toca o acorde, já vem todas as notas subdivididas aqui para você, tá? Funciona muito bem no contexto, obviamente que se você for gravar isso com uma orquestra de verdade, você vai ter que dividir todos os instrumentos, mas no meu caso eu quase sempre componho para samples, então eu sou partidário daquela filosofia que o que está soando bem no sample é o que interessa. É claro que se for algum dia tocado por uma orquestra vai ter que repensar em várias coisas, mas não tem muito sentido fazer soar mal no sample só dizendo que talvez algum dia vai ser gravado com uma orquestra, então tá legal, tá? Bom, então de sopros foi isso. De percussão, eu quis deixar a percussão bem simples nessa peça, usando mais instrumentos tradicionais. Então tem uma grancaça, bass drum, né? Uma caixa, pratos, os tubular bells que eu tinha falado, que são que é o carrilhão, né? A celesta, que começa fazendo arpejos dos acordes. Depois ela parte para dobrar o tema na última parte aqui, né? E um bom genérico, que é um som grave para destacar o começo e o final, principalmente, né? Vamos ouvir essa parte final aqui da percussão e vejam como ela está bem simplificada. Só a percussão solo. Certo. Para vocês que puderam dar uma olhada nas minhas outras músicas, tanto no SoundCloud quanto aqui no YouTube, vocês vão notar que tem música que tem muito mais de percussão com isso. São as percussões que a gente chama de épicas. E aí tem vários tipos de percussão, vários instrumentos, e é um ponto forte das minhas peças, mas nessa daqui eu quis propositalmente construir tensão através dos elementos não percussivos, dos elementos melódicos e harmônicos, tá? Aí a gente passa para os metais. Como eu disse, no começo dos metais tem um contrapontozinho aqui, uma resposta das trompas, né? Vamos ouvir só os metais aqui nesse início. Aí, no começo da sessão de build-up, da preparação para o clímax,
Como os metais também não vão ter um papel importante, eu queria mais eles fazendo acordes, eu usei um instrumento da Cine Samples, que é o Cine Brass, e nele tem um instrumento que é bem legal, que é já os acordes dos metais já orquestrados. De novo, se a gente for gravar isso como orquestra de verdade, tem que refazer a instrumentação, mas enfim, como eu já disse para vocês, entregando nos samples, o que importa é a qualidade final, né? Então esse trecho aqui só vai ter acordes dos metais, e depois na repetição do tema entram as 12 trompas, que é uma coisa também que pode parecer um pouco exagerado para a vida real, né? Normalmente a orquestra tem 4 trompas e estourando às vezes 6 trompas, mas é importante para esse tipo de música épica, de filme, de trilha sonora, porque o som das trompas eles ficam bem presentes, e se você quiser uma melodia só com as trompas, é a maneira que se faz, né? E além do instrumento soar incrível, né? E mais no finalzinho aqui tem os trompetes ainda dobrando em oitava para dar ainda mais destaque para a melodia. Vamos ouvir esse trecho final só com os metais aqui. Certo. E para finalizar aqui as cordas estão divididas tradicionalmente violino 1, violino 2, viola, cello e baixo, né? E elas entram aqui já na primeira parte, bem suave e mais no grave, fazendo só as notas graves aqui dos acordes para dar suporte para aquele trecho de melodias dos coros infantis e resposta das madeiras e da trompa, né? Depois aqui no começo da sessão de build-up, elas começam a fazer a melodia, violino 1 e violino 2 em oitavas, né? E as violas divididas fazendo notas para preencher a harmonia, e os cellos e os baixos em figuras arpejadas do acorde em spiccato, que é super comum para esse estilo de música também. E para reforçar, eu ainda usei uma dobra aqui de um outro instrumento que é o LA Scoring Strings da Audio Bro, porque eles são gravados mais próximos dos instrumentos e os spiccatos são ótimos desse instrumento. O resto das cordas é Spitfire, e eles têm um som mais tridimensional e gravado no Air Studios lá em Londres, né, que é uma sala de concertos bem famosa que vários compositores de trilha sonora utilizam, só que os spiccatos e as articulações curtas em geral deles não são tão presentes. Então você combinando os dois sons, que é o que a gente chama de layering, fazer em camadas, né, na orquestração MIDI, você obtém um som bem legal, tá? Eu vou tocar esse trecho final aqui, primeiro com essa dobra da LA Scoring Strings e depois sem. Tem uma ouvida aqui, só as cordas. Agora eu vou tocar um trechinho sem o reforço, para vocês verem como perde. Agora com...
Uma última dica que eu deixo para vocês que estão começando aí na orquestração MIDI é o seguinte: várias bibliotecas mais avançadas, os sons longos e legatos, eles têm a intensidade, que é a dinâmica, né, indo do piano até o forte, controlada pela roda de modulação, né? Vocês podem usar a roda de modulação tradicional de um teclado ou podem ter um controller e configurar esse controller para o fader controlar a mensagem MIDI de CC1. Tá? Isso pode parecer uma besteira, mas é importantíssimo se você quer entregar, obviamente, o resultado final em samples, né? Porque uma coisa é você tocar os acordes. Deixa eu pegar um. Você tocar os acordes assim. Tudo na mesma intensidade, tudo na mesma dinâmica, sem um mínimo de variação. Isso não cria a ilusão de realidade para quem está ouvindo, tá? Porque músicos de verdade nunca vão tocar assim, né? Nem que seja mínimas as variações, né? Você pode já fica muito mais interessante, tá? Isso, de novo, se vocês quiserem entregar o resultado, ou quiserem ou precisarem, né, dependendo aí do orçamento que vocês têm, entregar o resultado final em samples. Se você usa o seu sample só para fazer rascunho, para ter uma mínima ideia da peça e depois vai gravar tudo com orquestra, não é necessariamente você precisa prestar atenção em detalhes, né, como esses. Mas isso faz toda a diferença e às vezes por isso que uma peça demora, uma peça que aí tem 2 minutos mais ou menos essa peça, ela demora um pouco para ser feita, porque não é só eu colocar ou tocar as notas ali, tem todo esse lado de programação, né? O legato, ele precisa, um som precisa estar conectado com o outro, em termos de duração mesmo, né? Os sons longos, eles precisam ter essa programação MIDI, então demora, não é simplesmente colocar as notas ali e esperar que o computador faça o resto, que ele faça milagre, que ele vá entregar um resultado legal, tá bom? Com relação à mixagem e à masterização, também tá bem simples. A gente vai começar pelos efeitos do canal de saída, que é o canal de masterização. Aliás, eu recomendo vocês fazerem isso, se vocês planejam vocês mesmos masterizarem a peça, né? Começar por esses efeitos do canal de saída e depois ir construindo os outros instrumentos, porque tudo que você fizer aqui vai afetar todo o resto, tá? Então, começar pelos outros e depois ter um resultado final aqui, provavelmente você vai ter que fazer as coisas 2 vezes, né? Quando quando são exclusivamente samples de orquestra bem gravados, o trabalho não é muito grande nessa parte, né? É mais volume, como vocês veem aqui, e ajustando os faders, né? Alguns reverbs e basicamente é isso, né? Então, para o canal de saída, primeiro a gente começa com um corte de graves em 40 Hz, que é uma coisa que é super comum, já que a gente não ouve. E aqui nessa peça teve um certo acúmulo em 250 Hz, que era um trecho que deixava meio muddy, meio, não sei a tradução dessa palavra, mas deixava meio embolado aqui esse trecho, né? Então eu reduzi um pouquinho aí também. Depois é o Virtual Mix Rack, né? No Mix Bus, já que é o canal de saída. Eu gosto muito do canal Brit N, que é da Neve, tá? É só ajustar aqui também o input para não ficar clipando toda hora. E eu pessoalmente uso um pouco de redução de ruídos já presente no plugin, né? Depois o Bus Compressors, também da Slate Digital, tá? Esse aqui é uma emulação de SSL, esse aqui é uma emulação de Foxrite, esse aqui é uma emulação de Fairchild. Eu deixo ligado os 3 para efeitos de coloração, mas o único que tem compressão mesmo é o SSL e é uma coisa bem pequena, entre 2 e 3 dBs, às vezes um pouquinho mais, tá? Só para limitar os picos mesmo. Depois, um equalizador tipo Pultec,
dando um pouquinho mais de 60 Hz e um pouquinho mais de 10 kHz, tá? Uma espacialização da Waves, só para dar um pouquinho mais de amplitude no campo estéreo. Tape, a fita, né? Eu pessoalmente uso só aqui na saída, para não começar a acumular muito o efeito da fita. Reduzo um pouquinho o ruído aqui, né? Deixo no 2-track, porque é o meu de saída, e ajusto para nos meus picos eu ter aqui entre 0 e 1. Não muito mais que isso, porque eu não quero usar ela como efeito especial. Eu quero que ela esteja ali só para ajudar a dar uma cola nos instrumentos. E por último, um limiter, tá? Pouquinho ganho, tá? No máximo aqui redução de ganho 3, 4 dB, isso nos picos. Se você notar que está acontecendo muito, é legal diminuir ainda mais isso aqui para a música não ficar chapada, né? Fora isso, temos os reverbs, tá? O reverb principal de orquestra que eu uso para todos os instrumentos é da Lexicon, da UAD, né? UAD, no Lexicon Hall B. Alguns parâmetros aqui para serem ajustados, mas nada de muito novo. E em alguns instrumentos específicos eu acabo usando o Quantum Lamp Spaces, que é um ótimo reverb de convolução, para dar um pouco mais a impressão de que o instrumento está ali dentro daquele ambiente. E esse reverb é muito legal porque ele foi gravado, os sinais do reverb, com o canal de quem grava muito orquestra mesmo. Então é o som que a gente ouviria praticamente na sala de concerto. Isso tem aqui um pouco nos sleigh bells, né, nos sinos do trenó, tem no Merry Christmas no final, tem ainda no coro, tem um preset de igreja aqui para deixar o coro um pouco mais dentro da mixagem. E é isso. Fora isso, em todos os grupos... eu separo os instrumentos aqui, né? Os instrumentos que são as saídas do Contact ou do meu Slave com VSL, tá? Não ponho o MIDI track aqui, até porque tem bastante ali e não é muito útil na mixagem. É só vir aqui em configurações, nesse íconezinho aqui ao lado de configurações e tirar os canais que você não quer. E eu agrupo todos os instrumentos de um lado e todos os meus subgrupos do outro. Fora isso, então, só aqui o Virtual Channel em cada subgrupo. Então cada grupo de instrumentos tem um subgrupo. Aqui tem as teclas, que nesse caso é só piano, tem as cordas solo, que nesse caso são só um violoncelo, os corais todos, as madeiras todas, a percussão orquestral e a percussão épica eu acho legal separar para ter mais controle quando você está fazendo coisa com muita percussão, os metais, as cordas, e eu uso um submix aqui antes de ir para o meu canal de saída, até porque eu não componho com tudo isso ativado para salvar um pouco de CPU. Eu componho só com limiter para não ter nada clipando, bem leve, e depois na hora de exportar e de mixar eu ativo tudo isso de novo, tá bom? Com isso a gente encerra esse vídeo. Eu acho que deu para ter uma boa noção aí de como eu trabalho em alguns aspectos. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber qualquer coisa em relação a esse vídeo, vocês podem colocar nos comentários. Se vocês querem mais informações sobre o meu trabalho, vocês podem também colocar nos comentários ou visitar o meu site, o www.rbsounds.com. E para ficar ligado aí nas novidades do canal, é só clicar ali em se inscrever. Eu estou pretendendo alimentar mais o canal com esse tipo de vídeo, falando de alguma peça específica e também com vídeos de produtos, mostrando como é que usa, vendo os aspectos positivos e os negativos. Se vocês tiverem algum produto que vocês queiram saber como é que funciona e eu tiver esse produto, obviamente, também deixem ali nos comentários. Por hoje é só e a gente se vê na próxima. Tchau!